Nós sabemos que são inúmeros os benefícios da releitura de livros. Entre eles, a releitura ela permite melhor assimilação e interpretação da obra. Ao reler um livro, nós temos a chance de relembrar alguns assuntos, além de despertar para alguns aspectos que tenha passado despercebido na primeira leitura. Temos também a chance de mergulhar novamente na história, permitindo um novo olhar, uma nova experiência. Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta. Meu nome é Adriana e você está no canal Tu Literário. E no vídeo de hoje eu vou mostrar os 5 livros que eu quero reler ainda esse ano. Eu confesso para vocês que eu tenho muita vontade de reler alguns livros e por diferentes motivos, mas faltava a organização da minha parte de encaixar uma releitura nas minhas listas de novas leituras. Mas foi ao ler o livro Como Cultivar uma Vida de Leitura, do C.S. Lewis, que eu fiquei motivada a reler as obras que me marcaram, que é um tema que ele menciona aqui no livro, o que acabou me despertando para isso e eu senti a necessidade de reler alguns livros. Mas antes de começarmos, se você gosta desse tipo de vídeo, de recomendações de livros e querem ver mais esse tipo de conteúdo, então já deixe seu like. E se você é novo por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações e ficar por dentro do que vem aí na programação do canal. Fim dos recados, vamos às dicas de hoje. Bom, o primeiro livro que vai entrar para minha lista de releitura é O Lobo da Estepe, do Hermann Hesse, um dos meus escritores favoritos. E eu li esse livro em 2018, então já está na hora de fazer uma releitura. Inclusive foi um dos primeiros livros que eu li quando eu criei o perfil Tu Literário. E apesar de ter feito marcações e anotações com post-it, eu estava revendo aqui as anotações, eu escrevi sensacional, muito bom, interessante. E revendo essas marcações e algumas pequenas notas que eu fiz, foi uma leitura que me impressionou bastante. E o que ficou da obra foi isso, que foi uma excelente experiência de leitura. Mas eu sinto que eu não assimilei muita coisa da primeira leitura, eu só tenho essa sensação de ter ficado impressionada e maravilhada com a leitura. Esse é um livro bem filosófico, com diversas camadas, além de tratar de muitas questões mais profundas. Acho que na época em que eu li, algumas questões eu não consegui elucidar e elas eram obscuras para mim. De lá para cá, eu aprendi muitas coisas, li outras obras que me fizeram amadurecer como leitora. Claro que eu ainda tenho tantas outras obras para ler e muito que aprender, mas que foram contribuições significativas. Aqui, pelo que eu vi, eu tomei pequenas notas como livros e autores que foram mencionados ao longo do livro, além de vocabulários que eu não conhecia. Eu também sublinhei trechos do livro, mas sem dialogar com a obra. E o método de anotações que eu utilizo hoje me permite assimilar e aproveitar melhor as leituras do que naquela época. Porque apesar de ter feito marcações, eu não dialoguei com o autor, não me aprofundei nos temas abordados, que nesse caso, para mim, no caso dessa obra, vale muito a pena. Então, se naquela época eu já gostei da leitura, eu estou ainda mais animada com essa releitura, porque eu tenho certeza que eu vou aproveitar muito mais os assuntos abordados aqui no livro e que são assuntos que eu tenho grande interesse. O segundo livro que vai entrar para minha lista de releitura é O Estrangeiro, do Albert Camus, e eu escolhi esse livro por motivos parecidos com O Lobo da Estepe, que já tem bastante tempo que eu li esse livro. Nesse caso, apesar de conhecer bem o enredo, eu quero relembrar alguns pontos, me aprofundar em outros aspectos, como os aspectos filosóficos da obra e sobre o tema do absurdo, dentre outros que eu deixei passar na minha primeira leitura. Nesse livro eu não cheguei a fazer anotações, eu fiz apenas a leitura corrida, no caso sem pausas, então eu sinto falta de fazer isso, mergulhar mais na história, me aprofundar nos assuntos. Também tirei da estante para reler O Caminho do Swan, um dos meus livros favoritos, do meu escritor favorito, Marcel Proust. Primeiro eu resolvi reler O Caminho do Swan porque eu quero retomar a série Em Busca do Tempo Perdido. Eu tinha parado no 4º volume, mas como eu não tinha nenhum registro aqui no canal, então eu resolvi reiniciar a leitura, gravar os vídeos e compartilhar aqui minha experiência com vocês. Já com relação ao livro, eu fiz muitas marcações, anotações, interagi muito mais com a obra, mas é um livro que tem muitas camadas e reflexões e por isso vale muito a pena reler. Recentemente eu comprei alguns livros de crítica sobre as obras de Proust, que eu pretendo ler também junto aqui com O Caminho de Swan. Eu simplesmente sou apaixonada por essa obra, então vai ser um prazer poder pegar esse livro para reler. Eu já deixo aqui minhas recomendações para quem ainda não leu e quem tem vontade de ler, convido a ler Proust também. Outra releitura que eu escolhi fazer
é um dos meus livros favoritos, Grande Sertão Veredas. Esse foi o primeiro livro que eu fiz leitura coletiva quando eu criei o perfil Tu Literário, na época lá no Instagram. Aproveitando, se você ainda não me segue por lá, @tuliterário. E foi uma experiência maravilhosa, as trocas, isso só enriqueceu ainda mais a minha leitura. Então aqui com relação a esse livro, eu fiz anotações, interagi com o livro, conversamos bastante sobre a obra. Mas é um livro que tem muitas camadas e agora com a releitura eu quero poder, além de relembrar a história, me aprofundar um pouco mais na leitura. E é aquele tipo de livro que eu vou querer reler de tempos em tempos, mais de uma vez, por ser uma obra-prima e um dos meus favoritos. Por último, também escolhi reler um dos meus escritores favoritos, Dostoiévski, então eu vou reler Crime e Castigo. Primeiro porque para mim sempre vale a pena reler as obras de Dostoiévski, pelas questões que ele aborda em suas obras, e são temas que eu quero revisitar, me aprofundar, refletir, ter uma melhor interpretação. Então, com a releitura, ela vai me permitir isso. Eu li esse livro em 2019, mas eu não quero esperar passar muito tempo, 3 anos para essa obra, e para mim eu acho o ideal. Aqui no livro eu fiz muitas anotações e eu lembro que eu interagi bastante com o livro, me envolvi, me emocionei, foi uma leitura marcante e que com certeza vale a pena reler, o que só vai enriquecer ainda mais a minha experiência com a obra. E como eu não tenho nenhum vídeo aqui no canal comentando sobre esse livro, então vai ser também uma excelente oportunidade para poder reler e comentar aqui com vocês. Bom, então é isso, pessoal. Esses são os livros que eu selecionei para reler esse ano. Eu estou muito animada e curiosa para saber como que vai ser essa nova experiência. E se vocês costumam reler livros, deixe aqui nos comentários e me diga qual foi o último livro que você releu ou o que vocês estão relendo por aí. Caso tenha se interessado por algum livro dessa lista, os links eles estão disponíveis aqui embaixo na descrição desse vídeo. Lembrando que comprando o Eixo ou qualquer outro produto através dos links que eu disponibilizo aqui no box de informações, o canal ele recebe uma pequena comissão sem você pagar nada mais por isso. Desde já agradeço a colaboração de todos vocês. E antes de encerrar, gostaria de deixar a indicação desse vídeo em que eu compartilho dicas de livros breves e que são leituras grandiosas. Obrigada pela companhia e a gente se encontra nos próximos vídeos aqui do canal.